Olá a todos e bem-vindos a mais uma entrevista para a Off the Record, que é uma rúbrica da revista Rua, com produção da U-Rock, na qual nós procuramos dar a conhecer um bocadinho dos bastidores da criação artística. E a entrevista de hoje traz-nos até ao ateliê de Mário Vitória, aqui em Vila Nova de Gaia. Obrigada, Mário, desde já por nos abrir as portas aqui do teu novo espaço, deste que é o teu novo mundo agora. Eu gostava de começar esta conversa por fazer uma breve apresentação sobre ti, mas depois deixo que sejas tu a dar-nos a conhecer um bocadinho do teu percurso. Natural de Coimbra, Mário Vitória pinta a dignidade humana como uma mensagem para dias melhores. No seu imaginário vivem realidades fantasiadas, onde personagens improváveis se tornam ativistas para chamadas de atenção para causas maiores. A tela em branco é sempre o seu ponto de partida para uma odisseia cósmica, de naturezas vivas, de desenhos intencionais, numa viagem que nem sempre é utópica. Sabemos que não há nada que limite a sua arte, mas gostávamos de perguntar se tivesses que a definir, de que forma é que a apresentavas? Olá Inês, obrigado pela vossa visita, fico sempre contente que vocês apareçam e desejo tudo bom para vocês que estão a fazer um trabalho espetacular. Obrigada. E é muito difícil porque, mas disseste naturezas vivas para falar daquelas naturezas Sim, as tuas. mortas, naturezas assassinas, aquela coisa do século XVIII, depois com aqueles bonequinhos contemporâneos. Talvez sim, naturezas vivas. Eu tenho um lado um pouco outsider do meio da arte porque não me enquadro muito em nomes, não é? Não te agarras num só movimento, não é? Nem numa só expressão artística? Não. Eu dizia aqui um palavrão, porque estamos a norte, mas vou utilizar outro palavrão, mas é um tutti-frutti, porque eu tanto me inspiro num mundo conceptual, dada a minha raiz, pelo menos das modas vigentes do que se vê agora nas escolas. Tenho a minha... Pronto, e deleito-me também na leitura e tudo mais, mas também me comovo muito com pintura naif e street art e coisas... Agora até a street art até tem outro panorama, mas posso me inspirar no crochê da minha avó, como se o gato estiver doente ou se estiver super feliz, isso também me comove. Portanto, é esse lado outsider. Naturezas vivas acho que acertaste em cheio, para tudo. É o meu trabalho, é uma natureza viva. Boa. Eu gostava só de retroceder um bocadinho no tempo e conhecer também o início do teu percurso. Quando é que tu começaste primeiro a interessar-te pela pintura, se é que começaste pela pintura ou pela escultura, e quando é que isso passou a ser o teu caminho? Pois. Estudaste arte? Estudei arte, pronto. Eu ficava aos cuidados da minha avó. Vamos mesmo à origem, antropologia ou sociologia, vamos ver. Eu ficava aos cuidados da minha avó e então a minha avó era padeira e para eu não estragar, não atrapalhar com os clientes, para não estragar as farinhas, pronto, dava muitos lápis e muitas folhas. De resto também via a minha mãe a desenhar muito quando chegava a casa. Depois talvez esses inputs, mas sobretudo essas folhas de desenho no terraço da minha avó e o facto de ter crescido num mundo bucólico, ribeiras, florestas, sempre atento aos bichos, ao tempo, à inconstância do tempo, os amigos, as tardes de verão e todos esses ambientes talvez me tenham atirado para um tempo lento, não é? Para um tempo lento que é muitas vezes dedicado à arte, à introspeção, ao pensamento. E depois venho do meio rural, de Coja, Arganil, e então para estudar arte tive que ir para Coimbra. Com 14 anos eu já estava a estudar em Coimbra, na Avelar Brotero, e apanhei um professor de pintura, que foi o Levi Airó, que estudou no Porto e falou-me do Porto. Podia ter falado de Lisboa, que eu se calhar tinha ido parar a Lisboa, mas falou no Porto. E então vim para o Porto, para as Belas Artes. Eu fiz as Belas Artes, depois tirei mestrado em desenho, que era uma variante que eu notava que estava a emergir muito em mim, e depois fiz um em Psicologia, na Faculdade de Psicologia, e depois conheci a Joana, casámos e fiquei aqui a Norte e sei lá, fiz saídas em residências artísticas. O teu percurso sempre foi na arte? Sempre foi na arte, sempre. Muito antes da escola acontecer, já desenhava com um modo compulsivo, estava sempre a desenhar.
tanto crias as tuas obras como também dás aulas de pintura. Também dou aulas. Sempre que me chamam, eu vou. Vou a escolinhas, dou assim, aulas de mestrado. Aqui tento, já nos outros ateliês, sobretudo em Campanha, tinha uma turminha ou duas, pronto, e aqui também vou tendo essas turmas. Recebo também título privado de alunos que queiram aperfeiçoar, alunos de Belas Artes, reformados, crianças. É completamente em aberto e continua essa vertente. Mário, como eu estava a dizer, tu deixas-te muitas vezes inspirar um pouco por aquilo que te rodeia e envolves-te também com várias causas sociais, o que torna também a tua arte um pouco mais interventiva, ativista. Numa altura em que o mundo se debruça sobre vários problemas em simultâneo, de que forma é que estas vibrações acabam por ter implicância na tua arte? Tem muito, e tem vindo a ter. Houve um tempo, pronto, quando saí daí e já nas Belas Artes, quando comecei a fazer exposições, que senti que o meu trabalho poderia ser útil, poderia ser um género de voz. Gostava muito que as pessoas permanecessem para lá dos 5 minutos e discutíssemos para lá dos 5 minutos. E a arte tem esse poder, tem o poder de te aprisionar. Muitas vezes ela é direta, muitas vezes é camuflada e dediquei parte da minha obra a essa intervenção humana, do bem viver, não é? Supostamente que todos nós devíamos ter, é o maior prazer, a maior realização pessoal. E muitas vezes o meu trabalho tem sido até um pouco feroz nesse aspecto. Nos últimos tempos, sobretudo com a exposição Animismo Urgente Futuro, essas imagens já não são tanto de propaganda, ou melhor, a guerra e as atrocidades não aparecem de um modo tão explícito, então não ouvir musgo a crescer é muito evidente, mas a natureza por si só, e ela é alternativa neste aspecto. Estás com certeza a falar do Afeganistão, não é? Sim. E é muito difícil todos nós ligarmos-nos a uma coisa que não era supostamente acontecer, não era suposto estar a acontecer neste momento, coisas daquele género, não é? Pessoas caem dos aviões quando os aviões já estão no ar, ou pessoas no esgoto a pedir para sair. São imagens que é muito difícil sobreviver a elas. Como é que eu pinto em relação a isso? A mim, e tenho feito esta proposta, eu noto que ao pintar rochas, ao pintar nuvens, ao pintar coisas simples e coisas que nos abrandam, torna-te isso mais... pode tornar isso mais próximo e ao mesmo tempo mais suportável para todos os efeitos. Portanto, é quase, isto é difícil falar sobre isto, mas é, por exemplo, sobre o Afeganistão, o Mário de há 10 anos atrás se calhar pintava esse mesmo avião ou esse mesmo tanque de guerra ou punha uns fantoches, mas todos os desenhos que eu fiz nesta altura a propósito disso, porque sinto essa necessidade de desenhar para contra-resposta destas notícias, desenhei uma árvore lindíssima a levitar, não é? E um género de parador, um género de varanda em que tu contemplas um suspiro da árvore universal. Portanto, depois tu pões os nomes que quiseres a isso, mas eu acho, pelo menos nestas coisas que ando a tecer, que é muito mais direto o envolvimento com o que se passa a representar uma árvore em suspenso do que pintar um canhão. Pronto, não sei se respondi à tua pergunta. Sim, claro que sim. Mas vamos por aí. São diferentes perspectivas, diferentes leituras também, não é? Uhum. Isto porque também vai ao encontro da minha próxima pergunta. Tu muitas vezes, a tua arte, as tuas obras não são de fácil e rápida interpretação. Interessa-te que o leitor perca mais tempo a retirar a sua própria leitura? Interessa-te também essa multiplicidade de observações, de leituras que quem está a ver a tua obra retira, porque muitas vezes a narrativa que as pessoas retiram pode não ser a tua, a que tu conferiste à obra. Sem dúvida, a obra está em aberto, Humberto Eco disse-o e vai estar sempre por aí, quer gostemos dele, quer não, está sempre por aí. A obra está em aberto. Muitas vezes tentei aprisionar muito o discurso, até tenho um quadro que fala bem sobre isso e fiz uma exposição que é Desvio Tutti Frutti para toda a família, porque eu pego sempre nos grandes hitos da humanidade, eu pego nas coisas ancestrais ou nos arquétipos para te convidar a entrar na tela. Eu ponho os ingredientes que eu sei que tu, de algum modo, é que isto é quase sociologia, pronto, como sociólogo, eu sei que tu vais vibrar naquele ícone e vais entrar no quadro. É por aí que eu quero que tu fiques mais de 5 minutos no quadro. E é por aí que eu proponho um diálogo. Mas no fim, por muitos sinais e puzzles, eu próprio muitas vezes estou a construir um desenho, uma pintura, uma escultura e no fim olho para ela e tinha um discurso até muito escrito, muito narrado e olho para ela e tem...
Outra narrativa totalmente diferente. Não há hipótese. Comigo, pelo menos, tem acontecido isso. Por muito que eu tente aprisionar as minhas coisas, jamais são para mim e jamais pertencem ao discurso rígido, muito planeado. Elas muitas vezes também têm um discurso humorístico, crítico também. Sentes que as pessoas, de alguma forma, retiram a mensagem à primeira? Sentes que fogem à ideia que tu estás a tentar passar, à mensagem que estás a tentar passar? Acontece tudo, porque, vamos lá, o espectador não pode chegar, ou melhor, muitas vezes eu não posso contar que todo o quadro seja revelado ou que as pessoas vão gostar. Não, há muita gente que não gosta deste trabalho, há muita gente que gosta. Eu faço coisas e dialogo sobre elas, há uma identidade. E depois tento partilhar sobre essa identidade, as utilidades. Às vezes eu pego nesses fantoches, na sátira, na ironia, na caricatura até, e porque, tal como os dadaístas ou os surrealistas, quando começaram a falar das grandes guerras, utilizaram esses conteúdos pesados através do humor. Eu também muitas vezes falo, há bocado falei de uma árvore para falar do Afeganistão, mas muitas vezes também pego na caricatura para falar da guerra. Temos o Trump, que é uma caricatura, ou o Putin, mas que tipo de caricatura é essa, não é? Não é mais a caricatura do simples riso, que a imagem pode matar, não é? E muitas vezes eu preciso desses ingredientes, são os ingredientes da vida, as coisas simples. Humor, tristeza, alegria, amor. Portanto, são essas coisas. Mas cabe também a cada pessoa interpretar. Cada pessoa é livre de fazer o que quiser com aquilo que eu represento. Falando agora também um bocadinho da escultura, que também faz muito parte do teu portfólio. Aliás, tu misturas muitas vezes a pintura com a escultura e crias objetos gigantescos. Interessa-te estas possibilidades que também que a volumetria te permite? Interessa tudo que seja, tudo que venha nestes diálogos interessa. Eu gosto muito de arte, eu gosto muito como espectador de arte e pelas minhas convivências, sei lá, estou-me a lembrar de já deixar algumas saudades do Cruzeiro Seixas, que me estava sempre a dizer que Mário, o futuro é o objeto, eu não sei que futuro é esse, mas o objeto, eu sei que é o misticismo em roda de um objeto, o modo como nós circulamos um objeto. Depois tenho outro amigo que é o Bruno Marques, que é um excelente escultor. Eu não me quero intitular de escultor, isso é um atrevimento, mas passo algum tempo no ateliê dele e inspira-me, e estes amigos e estas vivências todas com os meus amigos, com professores e tudo mais, com os meus próprios alunos que perguntam se eu faço volumetria, estas coisas é um bolo, não é? E a escultura, pronto, sai-me de um modo natural e a volumetria tem, sobretudo num momento espacial que nós vivemos hoje, não é? Que não sabemos bem como é que vai acabar este Holoceno, que é a época em que vivemos agora, não é? Dentro de 30 anos há uma grande questão. Somos cada vez mais volumétricos. É engraçado, parece que estamos todos online, mas somos cada vez mais volumétricos. O espaço está sempre em qualquer frase que se enuncia, não é? Nas nossas casas, sejam elas pequenas ou grandes, as nossas relações, tem tudo a ver com espaço e tempo, não é? Porque mesmo só as tuas telas têm limites muito diferentes, e nós vemos aqui um caso, temos uma tela muito pequenina e tens telas muito grandes. Não há nada que limita a tua expressão artística? Para já, só os problemas normais da vida, pode uma constipação, há um problema, não sei. Na arte não há limites, não, e é muito bom, convido toda a gente a experimentar um bocadinho, porque depois de experimentar, é como a música, qualquer coisa que caiba na temática da arte, as coisas não têm mais limites, não têm mais. E tu, em ambos os casos, tu consegues explorar quase uma odisseia de mundos opostos, quer numa tela muito grande como numa tela muito, muito pequenina. Não há problema. Eu trago sempre os caderninhos, os diários gráficos, não é? Desenho de um modo regular e se calhar em quantidade e pronto, muitas coisas, claro, que desaparecem, vão para o lixo, outras sobrevivem, elas sobrevivem umas às outras. Mas tenho esse primeiro momento de escala pequenino, não é? Mas é como nós andamos com os nossos iPhones, nós fazemos um zoom daqui, mas depois gostamos de um cartaz imenso e a pintura fala connosco. E não é? A performance que o meu corpo tem com esta tela é totalmente diferente com esta e tudo tem uma performance e um espírito diferente, grande, pequeno. Concordas que as tuas telas quase que gritam, às vezes? O que é que elas dizem se gritassem? Porque elas são muito, muito expressivas, há muita vida nas Obrigado. tuas telas. Até eu não sei o que é dizer a isso, porque
Já pessoas disseram isso porque, sei lá, pessoas silenciadas, ou sussurros da natureza, ou... Eu fico muito lisonjeado porque eu faço coisas, até fico surpreendido, porque eu faço aquilo que gosto e também cresço muito com as minhas pinturas, para sério, eu próprio olho para os quadros e eles orientam-me, às vezes erguem-me, outras vezes põem-me, pronto, são estados de energia diferentes, mas fico muito contente com essas coisas porque então a arte tem esta utilidade e tem uma função, seja um momento mais poético, mas uma poesia mais que nos ajuda a desacelerar, não é? Ou uma poesia que explode e faz um grito. Eu tenho a sorte disso me sair do modo inato, pronto, e ajuda-me também. Porque já que estamos a falar em telas muito grandes, nós temos o caso, na altura, quando desenhaste aquela pintura para a Capital Europeia da Cultura em Guimarães, em 2012, e aconteceu recentemente o mesmo agora para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Falando nesta última, é engraçado porque ambas tinham uma narrativa, uma escala muito grande e tinham uma narrativa também muito complexa. Eu gostava de perguntar, principalmente nesta última dos Jogos Olímpicos, em que é que tu te inspiraste? O que é que procuraste retratar naquela obra? Que importância é que também teve este reconhecimento para ti? Mais uma vez, muito, muito importante. É sempre bom as pessoas contarem comigo para o que vier aí, para o que eu consegui fazer. E o Japão era um projeto de 4 anos, já havia feito os Jogos Olímpicos do Brasil, do Rio, mas foi uma tela mais pequena, ainda assim uma tela considerável e narrativa, e agora aconteceu o Japão e não estávamos a prever esta pandemia, mas o importante era focar-me na amizade ancestral que existe entre Portugal e o Japão, a chegada dos portugueses ao Japão e depois o facto curioso, outra vez ainda a antropologia, porque é que os japoneses gostam tanto dos portugueses. Gostam muito dos portugueses, de um modo incrível. Quem puder ter essa experiência vai constatar. E o Japão, para já, é uma cultura vastíssima, é uma cultura milenar riquíssima. São pessoas... Depois é uma cultura muito feita de contrastes, não é? Já tiveram quedas gigantescas até perante o mundo, já se fecharam, já voltaram a abrir, já se ergueram, e é uma cultura muito refinada, é cultura cerimonial, o refinamento, e aquilo que eu quis foi ver o porquê de uma cultura desse género se apaixonar do modo como é apaixonada pela nossa cultura, não é? E essa tela narra isso. Narra isso. Foi muito importante terem-me confiado essa responsabilidade. E pronto, e aí está, para ser vista como o Apocalipse, está aí a peça. Está em Lisboa, não é? Ela neste momento está em Lisboa, no Comitê Olímpico. Não sei se posso revelar o que vem a seguir, mas quer-se saber que vai ficar no Museu Português e que vai ser oferecida, vai ser feito público, já foi editado o livro, bilingue, japonês-português, com várias personalidades da cultura portuguesa e japonesa. Temos lá o Gonçalo M. Tavares, o professor Fernando Pereira das Belas Artes de Lisboa, Laura Castro, sei lá, o professor Jorge Olímpio Bento, Carlos Assunção. Há assim uma série de pessoas que pegam no desporto, pegam na pintura e revelam um bocado melhor. E sobretudo neste momento que ficou tudo cancelado, a não ser a participação dos atletas, a peça veio colmatar esse vazio e está aí. E fico muito feliz, agora já sou espectador dela. Pois, ela deixou de ser tua, não é? Deixou de ser minha, já há muito tempo, é bom. Estiveste a trabalhar nela durante muito tempo. Foi 4 anos. 4 anos. E agora preparo Paris, também já estamos a 4 anos de Paris e já estou nos esboços, que é aquela parte mais elaborada, mais longa, pesquisa. Mais desafiante. Sim. Para chegar a um ponto, ok, agora vamos congelar um bocadinho a imagem e vamos pôr a estrutura e vamos avançar. Agora que entregaste então essa tela e numa fase em que também aqui a cultura está a renascer, as exposições estão a abrir outra vez, estás motivado? O que é que procuras para os próximos tempos? O que é que gostavas de ainda explorar? Próximos tempos. Temos então Paris. Paris, se o Japão foi... se o Japão foi uma ponte que aconteceu quando atravessámos
esta questão da pandemia, o vírus, eu acredito, quero acreditar nisso e acredito que Paris é o renascimento, não é? Para todos os efeitos, Paris é o berço de uma cultura, não um berço não, mas é um grande órgão da nossa cultura europeia e do que resta, do que podemos para amanhã de cultura europeia, da nossa União. Pois também é o berço das grandes contingências, não é? Dos atentados, desta crise económica, é o centro de muitas coisas, não é? E para todos os efeitos, Paris é a cidade do amor, não é? Estamos todos muito focados nesse renascimento que vai acontecer em Paris. Eu estou muito focado nisso, mas para além disso, algo mais que é o que esta exposição me trouxe, o ouvir o Musga crescer, que atravessou as duas pandemias, pronto, esta pandemia, mas os dois confinamentos, o ouvir o Musga crescer, muito apoiado numa expressão muito feliz de José Tolentino Mendonça, que é a relentização, que é este abrandamento quase como à força que fomos todos obrigados, e o que é que se aprende desse momento em que se está a ouvir o Musga crescer, não é? Esse momento de crescimento e sobretudo numa época que estamos a atravessar de ecologia e de digital, não é? Como é que ainda somos corpo e espírito? Não, e isso é o que me está a motivar para os próximos trabalhos. Tens alguma exposição em breve que gostasses de anunciar? As pessoas também podem ir acompanhando o teu trabalho, não é? Nas redes sociais. É sempre que posso, sou muito preguiçoso, mas existe, acho que tem o Instagram, há o Facebook, há o meu site. E há o blog, sempre que posso, sobretudo o blog e o site, eu ponho coisas. E o Instagram também vou pondo, mas pronto, preguiçoso, não dá para tudo. Também o site, não é? Que é onde as pessoas também podem acompanhar as tuas obras. Sim, é isso. E pronto, e estou sempre em produção, vai haver agora uma exposição a norte, ainda não posso revelar, e em Lisboa também. Muito obrigada, Mário. Obrigado eu. Obrigada também a quem assistiu a esta entrevista do Off the Record. Espero que tenham gostado de conhecer um bocadinho aqui do ateliê. Espero que também acompanhem o trabalho do Mário. Até já. Até já. Obrigada. Obrigado, Inês.